Estamos de volta com o programa Sempre com Você. Já quero deixar o convite para você que nos acompanha aqui na programação da TV Imaculada e ainda não é milite fiel dessa obra de evangelização. Nós falamos o tempo todo aqui sobre esta obra do fundador de São Maximiliano Maria Kolbe. Quero deixar o convite para você se tornar. Se você já é, você pode convidar alguém aí, o seu vizinho, o seu parente, alguém do trabalho, alguém da faculdade, para se tornar e conhecer a nossa obra. Também temos um material aí totalmente exclusivo para você, que é a revista O Milite, onde você pode acompanhar aí o nosso conteúdo evangelizador. Na revista você encontra sempre uma mensagem do Frei Sebastião para você aí na sua casa, uma mensagem de conforto, uma mensagem de carinho, uma mensagem também informativa, falando um pouquinho sobre a nossa obra, sobre a nossa instituição da Milícia da Imaculada. Então, olha, tá perdendo. Também temos a revista O Pequeno Milite para as criançadas em casa, para a criançada em casa. Pode acompanhar também de uma forma lúdica, pintando, desenhando. Temos a revista O Pequeno Milite, tá bom? Então, se você ainda não é Milite, mas acompanha sempre a TV Imaculada, é só ligar nos nossos telefones aqui em horário comercial, das 10 da manhã às 19 horas e fazer o seu cadastro. E também pode fazer o cadastro do Pequeno Milite, tá bom? E retomando o nosso assunto de hoje, falando um pouquinho sobre cuidados paliativos, recebo aqui com muito carinho a doutora Graziela, que é psicóloga e psicopedagoga, falando um pouquinho sobre esse assunto. Doutora, posso chamar de doutora? Se o paciente aceitar os cuidados paliativos, quer dizer que ele não fará qualquer tratamento para o câncer? A gente falou mais ou menos sobre isso, né? Sim. Mas retomando? Então, não quer dizer que começando os cuidados paliativos ele vá deixar de fazer ter os outros cuidados também. Uhum. Nós caminhamos juntos. Só que existe, a partir do momento, os cuidados normais, né, médicos, já não farão efeito. Então, aí são os cuidados paliativos exclusivos. Então, aí o paciente faz escolhas de continuar, por exemplo, no câncer, uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, isso aí é tudo conversado com o paciente para ver se ele vai ter essa continuidade. O que se corre é o risco de atendimento, de fazerem procedimentos fúteis, quer dizer, que não vão adiantar nada para esse paciente. Então, é melhor que, em vez dele passar um tempo fazendo a quimioterapia, ele esteja dentro do quarto com a família, entende? Então, precisa ter toda essa conversa, o paciente tem que entender o porquê de determinados procedimentos que vão acontecer. Já aconteceu de um procedimento atrapalhar na questão desses cuidados, um atrapalhar o outro ou não? Sempre trabalhando junto? Se tiver essa conversa, essa interdisciplinaridade, é difícil que isso aconteça, mas pode ser que aconteça, porque o paciente é avaliado constantemente. Então, cada membro da equipe vai colocar a sua posição diante do que, né, a sua visão diante daquele paciente. E aquilo é colocado, é conversado, e determinadas, a maioria, né, deveria ser, o paciente ele tem que estar, ele tem que decidir o que ele quer para ele, sim. Entende? Você, como psicóloga, trabalhando esse assunto, como seria a parte psicológica desse paciente? O que é trabalhado? Quais são os temas trabalhados? Ou depende muito? Depende de cada paciente. Então, cada paciente traz a sua angústia, entende? Por exemplo, uma mulher que recebeu um diagnóstico de câncer de mama, né? Então, há muitas preocupações em relação à retirada dessa mama. Eu vou precisar fazer uma mastectomia, né? Não, só a quimioterapia vai resolver. Eu vou perder cabelo ou não vou perder cabelo, entende? Então, são preocupações que entram na questão psicológica. Sim. Tem o físico, mas tem a questão psicológica. Gera ansiedade. Sim, eu preciso trabalhar essas angústias. Eu preciso saber o que está gerando o sofrimento, que é o que os cuidados paliativos fazem. Alívio da dor e o controle, né, o alívio desses sintomas. Muito bem. E como os cuidados paliativos, né, como pode ser falado sobre esse tema sem gerar um incômodo naquela pessoa? Você falou muito que tem que ser trabalhado desde o começo, né, do diagnóstico. Sim. E tem que ser reforçado também com a família, porque muitas vezes a família é o que está mais próxima, né? E a gente, cada um tem o seu contexto ali.
Sim, por isso que precisa dessa conversa da equipe, para entender. Porque, por exemplo, um pai que adoece, né, tem toda uma família, uma mãe, né, são os filhos, então todos estão adoecidos também. E cada um traz a sua angústia. Então, o que precisa ser resolvido? Aí aparecem questões que nunca foram, nunca apareceram. Então, questão de dinheiro, né, briga, ciúmes. Então, todas essas questões vão aparecer nesse cenário. Então, nós temos que dar conta disso também. Graziela, chegou uma pergunta para nós do Silas. Muito obrigada pela sua pergunta, Silas. Do Vilas Boas, ele pergunta assim: qual o contato... Ele pergunta qual o contato da terapeuta para indicar algum paciente para o devido acompanhamento profissional, se tem alguma palestra para saber mais sobre o assunto. Está pedindo seus contatos e também se você tem algum tema a ser trabalhado sobre isso, alguma palestra. Sim, eu posso passar o contato? Pode. O meu celular, né, o WhatsApp é 996465051. E até eu tenho agendado, na sexta-feira eu vou dar uma palestra para os colaboradores da Assembleia Legislativa falando sobre os cuidados paliativos e essa questão da morte também. Então a Graziela vai deixar o contato dela aqui para nós e se você se interessou, nós vamos deixar aqui na recepção e ele pode pegar e entrar em contato com você, pode ser? Pode. Então, muito bem. E existe alguma pesquisa, Graziela, que indique os benefícios dos cuidados paliativos? Sim, existem várias pesquisas e os cuidados paliativos têm até os benefícios, o prolongamento da vida. E não é um prolongamento de uma vida, é um prolongamento de uma vida com qualidade. Porque como você vai focar nessa terminalidade, né, a pessoa vai avaliar a vida dela, vai resolver questões que estavam pendentes, que na realidade isso a gente tem que fazer com a nossa vida normalmente. Nós não temos que esperar ficarmos doentes para resolvermos nossas pendências, né? Mas nessas situações, essas pendências sempre acabam acontecendo, né, vindo à tona. Então, é uma oportunidade, né? Então a qualidade de vida vem, é muito marcante nos cuidados paliativos. Nessa finalidade, né, que a gente começa a ter mais pressa. Nessa terminalidade, né, na terminalidade você começa, o que eu não fiz, o que eu preciso fazer? E tudo isso é trabalhado com o paciente. O que você tem vontade de fazer que você não fez? Vamos tentar fazer? Né? Então, nesses momentos, de coisas que quero fazer antes. Sim, o que é possível, o que não é, porque também você corre o risco de gerar angústia, né? Então, o que é possível? Então, a gente faz uma negociação em relação a esses desejos que foram deixados, né? E aí tem uma melhora muito grande. Eu queria saber, Graziela, se tem uma diferença dos cuidados paliativos trabalhado, por exemplo, com uma criança, né? E com alguém mais velho, um adulto ou um idoso, tem alguma diferença? Claro, existe diferença porque são diferentes pessoas, mas assim, tem uma dificuldade maior ou é mais fácil? Depende são casos, né? É muito subjetivo, né? Então, às vezes a criança ela te ensina muito mais coisa, né? Por ser uma criança, mas ao mesmo tempo o idoso te ensina muita coisa também por ele ser idoso. E depende dos familiares, então são circunstâncias, né? São contextos, né? Que não tem como eu te dizer, é mais fácil um ou mais fácil o outro, porque é muito subjetivo. Muito bem. Eu vou dar outra pausa aqui na nossa conversa, eu preciso chamar o VT para viver melhor e você confere aí na tela. O cuidado com o que vai no seu prato é um dos pontos centrais para alcançar uma maior qualidade de vida. O abuso de alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares é um gatilho para as doenças como infarto, derrames, hipertensão, obesidade, diabetes e até câncer. Em contrapartida, é fácil incluir no cardápio alimentos heróis da resistência e da longevidade. O Centro de Pesquisas Médicas de Cardiff, no país de Gales, comprovou que as vítimas de ataques cardíacos aumentaram as chances de evitar novos problemas em 29%, quando passaram a comer peixe pelo menos 2 vezes por semana, graças à presença do ômega 3.
Esse foi o nosso VT para viver melhor. Bom, e retomando o nosso assunto de hoje, falando um pouquinho sobre cuidados paliativos, com a psicóloga e psicopedagoga Graziela Mongelli. Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao programa Sempre com Você. Retomando um pouquinho o nosso assunto, falando um pouco da questão dos familiares. Reuniões com os familiares são parte do tratamento paliativo? Sim, sim. As reuniões são necessárias para que os familiares e o paciente entendam os procedimentos que vão precisar ser realizados, né? Porque uma das coisas que mais incomodam é o desconhecido. Então, eu preciso saber o que vai acontecer. Então, se vai ter um procedimento e vai causar mais dor, eu preciso falar para o meu paciente. Você vai sentir dor por isso, ou você vai sentir náusea. Então, ele já está preparado para aquilo. Né? E aí, se você tiver dor, eu vou te dar tal de medicamento. Então, assim, o paciente, ele entende o que vai acontecer. E esse conhecimento... E de maneira alguma pode ser escondido, pode falar alguma coisa que possivelmente, tipo assim, no caso de câncer, você vai ficar curado. Precisa dizer que vai ser trabalhado juntos, né? Precisa ter essa clareza diante do paciente. Sim, sim. Muitas famílias, né? O que se fala, não vamos contar, né? Mas a pessoa vai sentir o que está acontecendo. Ela entende, né? Sim, então você vai mentir para ela sobre uma coisa que ela está passando, né? Então, ela está sentindo ali. Sim, né? Sim. Você não pode fazer esse tipo de coisa também, né? E às vezes ele disfarça que ele não está sentindo e aí fica um sofrimento porque eu faço de conta que não é nada e você faz de conta que está tudo bem, né? E na realidade nós estamos perdendo tempo de compartilhar, né, esse momento da doença, porque o que se deve fazer é sair do foco da doença e ir para o foco do sujeito, da pessoa, né? É ela que está sendo cuidada. Ela que né? é importante, não é ela, a doença. sim, não é a doença mais. O cuidado paliativo, como a gente comentava, ele pode ser feito tanto no ambiente hospitalar, como também em casa, dependendo do caso, né? Sim, sim. Tem um atendimento domiciliar, hospitalar, ambulatorial. Né? Não tem um lugar específico. Às vezes você precisa falar com o familiar no corredor do hospital. É o espaço que você tem e ali vai ser. Imagina. Muito bem. Quando uma pessoa passa por uma doença degenerativa, que vai perdendo os movimentos, por exemplo, como vamos vivendo tipos de luto também, nesse sentido? A pessoa vai devagarzinho? Sim, sim. A gente falava da questão do luto também, né? O luto ali, sabendo que a pessoa vai morrer e também o após, né? Depois da morte. Os cuidados paliativos, eles abrangem todo esse processo do adoecer, o processo de morrer, a morte e o pós-morte, o luto, né? Então tem todo esse acompanhamento com quem fica, né? Com esses familiares e com essa pessoa para ela estar chegando nesse morrer, porque ela sabe quando ela vai morrer, né? E aí todo esse acompanhamento é gratificante e para os familiares também. Então o que facilita nos cuidados paliativos é esse trabalho pós-luto, pós a morte, né? O luto, que fica menos complicado. Nós temos várias complicações, existe o luto complicado, então fica menos difícil. Porque a pessoa, ela parte, mas as coisas ficam, né? O concreto, as roupas. Sim, ela te deixa alguma pertences, coisa. Né? Sim. Preciso trabalhar isso principalmente dentro de casa, porque os pais vão voltar para casa e vai ver, né? Tudo aquilo lá dentro de casa, então precisa ser trabalhado esses temas. Existe algum exercício, né, que pode ser passado para os pais nessa questão ou depende do caso também? Depende do caso e existem formas de você lidar, né, no caso de pais que perdem um filho, de você lidar com esse luto, com essa representação. O problema é como cada um tem o outro. É uma questão do apego, essa perda, esse amor. Né? Eu estou sofrendo muito. Você está sofrendo muito porque você amava muito. Sim. Né? Então, mas eu estou sentindo raiva. Tudo bem sentir raiva. Então, eu tenho que validar o sentimento do outro em relação ao luto. Então, eu tenho que acolher e validar o que ele está sentindo. Aí eu não posso chorar, ou eu tenho que ser forte, não.
Então, as pessoas têm muito essa questão, uma senhora, 90 anos, ai, tá bom, ela descansou. Só que para quem perdeu era muito importante, eu não posso desmerecer o que ela está sentindo. Eu tenho que acolher e validar o que ela sente. E aí o luto é trabalhado, mas depende de cada pessoa, é muito subjetivo. Graziela, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão do luto não trabalhado, porque isso vai gerar na própria pessoa que está sofrendo esse luto uma angústia, né? Não trabalhar sobre isso, não querer sofrer, querer, né, ser a forte, não vou chorar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora eu preciso dar espaço ao nosso tema aqui de direito e você vai acompanhar agora um pouquinho do VT Seu Direito. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Inciso 1 do artigo 5º da Constituição Federal. Muito bem, esse foi o nosso VT Seu Direito. Retomando o tema do nosso programa aqui, falando um pouquinho sobre cuidados paliativos, recebendo hoje aqui a Graziela, ela que está falando um pouco mais sobre esse tema. A questão do luto, ela precisa ser muito bem trabalhada, muito bem resolvida, mas ela tem um tempo aí de validade ou não? Depende de cada pessoa. Depende. Pode ir mês, anos, né? Sim, sim. O luto é subjetivo. Cada um tem uma forma de vivenciar o luto. E aí eu tenho que compreender o que o paciente traz para mim, o que o familiar traz para mim. Não o que eu reconheço como luto. Né? Tudo é subjetivo, é o que ele me traz. Aí, diante disso, que eu vou saber como lidar com esse luto. Graziela, quando aprendemos a viver ou conviver com uma pessoa que está doente e chega a morrer, a gente está mais tranquila em relação a isso? A gente consegue trabalhar mais essa questão? Se eu convivi com ela, esse processo? Isso. Se todas as pendências foram resolvidas, eu acredito que sim. Mas é um processo, né? É um processo e é uma compreensão do que essa pessoa representou para mim e o quanto eu precisava dela ou não, né? O que ela representava para mim. Então, tudo isso vem na questão do subjetivo. Né? O que nós podemos trazer para nós, a nossa vida, né? Diante dessas situações? Nós acompanhamos, muitas vezes a gente conhece alguém que está hospitalizado ou um amigo que já partiu. Isso pode trazer ensinamento para cada um de nós também, diante da vida, diante dos enfrentamentos que temos que fazer? Sim, com certeza. Ter essa conscientização diante da morte faz com que você viva melhor. Então, não deixa para resolver o que você tem que resolver amanhã. Né? Até eu já participei, tem os jantares, né? Falando a morte no jantar. E aí uma das perguntas que ele lança, né? Quem criou isso, quem comanda, se você morresse daqui meia hora, para quem você ligaria e o que você falaria para essa pessoa? E aí todo mundo fica desesperado sem saber o que dizer, né? Eu tenho um monte de gente, eu faria isso. Então pega o seu telefone e liga para ela, né? Você não precisa saber que você vai morrer para você fazer determinadas coisas, né? Então não precisamos receber um diagnóstico de uma doença que ameace a nossa vida para que a gente tome determinadas atitudes, né? Então é isso que eu acredito que você aprenda estudando sobre a morte e tendo essa consciência. Então vai ficando menos difícil. E os cuidados paliativos vêm exatamente trazer isso, essa morte mais, digamos, humanizada, né, ao paciente, com mais qualidade, com mais... Você vai parar, você vai cuidar realmente, você vai parar e escutar essa pessoa, né, o que ela tem para dizer. Não tudo que você sabe, né, mas o que ela sabe diante da doença. Esse é o aprendizado, o que ela vai te ensinar, né? Você se desnuda, né, de todo o seu conhecimento, porque o que você sabe diante do câncer é uma coisa, mas o câncer nessa pessoa é outra coisa, né? Então eu tenho que ouvir essa pessoa.
né? E a gente tem que tirar que essa pessoa, ela é muito mais do que a doença que ela está, né? Sim. Muito mais do que o câncer, Sim. muito mais do que, não sei, uma outra doença. Precisa Esse tirar o enfoque da doença e olhar para a pessoa, para o ser humano ali. Sim, esse é o essencial. Esse é o essencial. Graziela, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, Foi muito agradeço. enriquecedora saber um pouquinho mais sobre esse tema, que é tão bonito de ser trabalhado. Vejo Sim. que você até se emociona falando. Sim, é muito gostoso. Gosto muito de lidar com isso. Então, eu gostaria que você deixasse algum recado e reforçasse os seus contatos aqui, se alguém quiser te procurar, saber um pouquinho mais do tema, tá bom? Sim. Eu penso em montar grupos para falar sobre a morte mesmo, para essa questão dessa consciência da morte, grupos de enlutados, então, pessoas que estão com dificuldade de lidar com esse luto, né? Eu estudo bastante sobre isso, estou fazendo uma pós em psicologia do luto. Bacana. Sim, um curso de cuidados paliativos também, para me aperfeiçoar, né? Para lidar com todo esse assunto tão contundente, tão sério, mas tão apaixonante, né? Importante, diante né? da vida. Sim, sim. Todos nós vamos morrer, né? Sim. Essa é a única certeza que temos. Sim. Então precisamos morrer melhor, né? Para isso nós temos que viver melhor. Muito bem. Tá bom? Reforce os seus contatos, então, quem quiser te procurar. O meu celular é 99646-5051. Muito bem, está aparecendo aqui na tela o contato da Graziela. Quero agradecer, muito obrigada por ter a sua disponibilidade aqui conosco. Nossa Senhora abençoe o seu trabalho. Obrigada, bem. Muito bem, essa foi a Graziela falando um pouquinho sobre cuidados paliativos aqui no nosso programa. Agora eu quero chamar o VT do Santo do Dia aqui no nosso programa. Sorria um para o outro, sorria para a sua esposa, sorria para o seu marido, sorria para os seus filhos, sorria um para o outro, não importa quem seja. E isso ajudará a crescer um amor de um pelo outro. Santa Madre Teresa de Calcutá. Muito bem, esse foi o nosso santo do dia de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso programa, sempre com você, falando um pouquinho de cuidados paliativos. Se ficou alguma dúvida aí para você, você pode ligar aqui para nós na TV Imaculada. Temos o contato da Graziela e ela pode responder todas as suas perguntas, tá bom? Eu fico por aqui, amanhã tem mais, sempre com você aqui na TV Imaculada, que você possa continuar com a nossa programação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada, até amanhã!